Oi, gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca. E chegou aquele momento do ano onde a gente normalmente responde a book tag dos 50%, né? Que é onde a gente vai dar aquela recapitulada em tudo que a gente leu. Só que assim, a book tag, ela tem algumas perguntas específicas, eu já tinha mudado alguma dessas perguntas em outros anos. Só que agora chegou num ponto em que eu acho que aquelas perguntas não se adequam aos livros que eu li, aos livros que eu acho que valem a pena a gente comentar aqui. Então assim, isso aqui deveria ser a book tag dos 50%, mas vai ser um grande bate-papo, tá? Eu peguei os livros mais marcantes, né, os melhores, piores, e a gente vai simplesmente conversar aqui. E antes de a gente começar, gente, por favor, me digam aqui nos comentários qual foi a sua melhor e a sua pior leitura, vamos bater um papo. E à medida que eu for citando os livros, vocês podem simplesmente falar sobre eles, já leram, se tem interesse, é realmente pra gente conversar, tá? E claro, por favor, já deixe um like para ajudar na divulgação, se inscreva no canal se você não for inscrito, e lembrando que tá rolando o Prime Day. O Prime Day vai do dia 16 até o dia 21 de julho, e é um período que a gente tem muitas promoções, não só de livros, e eu vou estar compartilhando essas promoções lá no meu canal do Telegram. Então já entra aqui no canal, tá? O link tá aqui embaixo no box de descrição. E não são promoções, tá, gente? Às vezes quando tem vídeo novo, quando vai ter alguma leitura coletiva, eu acabo fazendo esse anúncio por lá primeiro. Então, recados dados, vamos agora conversar sobre as leituras desse ano, tá? Começando pela quantidade de livros que eu consegui concluir, foram de 35 livros. Eu sei que variando de pessoa pra pessoa, vai ter gente que vai achar isso muito, tem gente que vai achar isso pouco. Pra mim, foi uma quantidade bem satisfatória, levando em consideração a minha rotina, como é que ela tá esse ano, porque tá bem corrida. Eu, inclusive, tô sentindo falta de ler mais. Não porque eu acho que eu tenho alguma obrigação com isso, mas por falta de tempo mesmo, então é algo que eu tô sentindo falta. Mas ainda assim, olhando pro saldo, né, de 6 meses, eu acho que isso é muita coisa, então assim, eu tô bem satisfeita. Aí começando aqui pelas melhores leituras que eu fiz esse ano, assim, em termos de livros únicos, no caso foi o livro Trace, A Garota do Mar Esmeralda, do Brandon Sanderson. E isso aqui é um grande conto de fadas, tá? A Trace é uma menina simples que vive numa ilha, ela tá mais preocupada ali em colecionar os copos dela e ter uma vida tranquila, e ela é apaixonada pelo filho do Duque. No caso, esse é um amor que é recíproco entre eles dois, mas o Duque quer que o filho se case com alguma princesa, com alguma duquesa de fora, e ele acaba levando o filho dele. Em um determinado momento, esse Duque volta e o Charlie, né, que é o grande amor da Trace, não está com ele e a Trace decide partir numa viagem pra tentar resgatar o cara. E durante a aventura em si, ela vai estar dentro de um barco. Então a gente vai ter essa vibe de navegação, piratas, essas coisas assim. O universo é muito interessante também, porque aqui a gente tem luas que liberam esporos, e esses esporos são altamente perigosos. E a maneira que tudo isso é apresentado dentro dessa história é realmente incrível. Você sente uma naturalidade daquelas pessoas convivendo com esse tipo de universo. Eu simplesmente amei, ele é um grande conto de fadas, o final dele é de deixar um coração quentinho. Eu entendo que ele é um livro que ele é um pouco diferente dos outros livros do Brandon Sanderson, mas ele ainda pode ser uma excelente porta de entrada para quem nunca leu nada do autor. Então assim, eu amei, eu já gosto dessa vibe de conto de fadas, super recomendo essa leitura aqui, eu realmente fiquei muito feliz fazendo ela. E um outro livro que, assim, explodiu minha cabeça, eu fiquei completamente obcecada lendo esse livro, e foi a minha primeira experiência com esse autor, e agora eu quero ler tudo desse homem. É no caso do livro Nós Nos Espalhamos. Esse aqui já tem uma resenha aqui no canal, e aqui no caso a gente vai acompanhar a Penny, que é uma idosa, e ela sempre viveu ali sozinha, ela estava acostumada com a rotina dela. Só que chega um determinado momento em que ela é levada para uma casa de repouso. E no início, né, ela é super bem recebida, ela se sente confortável naquele ambiente, ela consegue voltar a pintar, né, ela tem ali um tempo a mais para ela. Só que ao mesmo tempo começam a acontecer algumas coisas estranhas. Ela começa a ficar em dúvida sobre a passagem do tempo em si, e ela vai estar tentando descobrir se são só efeitos assim destrutivos do envelhecimento ou se tem realmente algo sinistro acontecendo naquele lugar. Eu simplesmente amei esse livro, porque quando a gente pega ele pra ler, ele parece só um grande drama, sabe? Mas na verdade ele é um thriller psicológico, tem uma pontinha ali que talvez algumas pessoas considerem até um pouco de ficção científica. A galera de biológicas vai captar essa deixa mais rápido. Esse é um livro meio difícil de você falar brevemente sobre o que ele se trata, mas, gente, a resenha que eu fiz dele não tem spoilers. Por favor, esse aqui no caso, por favor, realmente assistam, porque lá eu falo um pouco mais sobre tudo que tá rolando aqui, sem entregar o plot da história, realmente para vocês entenderem sobre o que é. E com certeza foi uma leitura que me marcou muito,
E agora eu quero ler tudo que esse autor já escreveu. Aí um outro livro também que foi um favorito pra mim, que eu adorei conhecer a história, foi o A Princesinha. Inclusive, li poucos clássicos esse ano, tá, gente? Preciso melhorar isso pro segundo semestre. Mas A Princesinha é uma história que eu já conhecia. Por conta lá do filme dos anos 90, inclusive era um dos meus filmes favoritos, eu assisti ele milhares de vezes. E aqui a gente tem uma garota que ela é filha de um capitão e ele deixa essa filha dele num internato, né, que é uma escola, assim, de elite, realmente, porque ele precisa resolver alguns negócios em outro país, né, do trabalho dele em si. Só que em determinado momento acontece uma tragédia e a Sarah, que é essa menina, acaba ficando sem nenhum bem material. Então permitem que ela continue ali naquele internato, mas não como uma aluna, e sim como empregada. A Sarah é uma menina extremamente bem educada, então mesmo passando por toda a dificuldade, ela tenta ter apoio nas palavras que ela ouvia do pai, então ela se agarra àquilo, ela se agarra à própria imaginação, mas ao mesmo tempo o que me faz gostar desse livro é que ela não tá naquela vibe de ai, vamos ver o lado positivo de tudo. Não, ela tá tentando porque ela sabe que se ela começar a enxergar o lado negativo das coisas, ela vai afundar. Mas tem sim alguns momentos em que a gente vê ela chorando porque perdeu o pai, sabe? Então toda essa construção é muito bem feita. E quando você olha isso passando dentro da cabeça de uma criança, é emocionante sim. E é uma menina que consegue cativar as outras alunas ali da escola e você acaba se vendo tocado por isso e você torce por ela desde o início da leitura até o final. Tem algumas coisas nesse livro que são diferentes do filme. Inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu fiz a resenha desse livro e também do filme, tá? Aí eu acho que o livro ele é um pouco mais triste, mas o filme, por ser um audiovisual, aquela coisa toda, ele acaba pesando mais, assim, na carga emocional. E eu acho até que, apesar do livro ter se tornado um favorito pra mim, eu ainda acho que eu prefiro um pouco o filme, tá? Então fica aqui a recomendação do filme também, que ele é simplesmente incrível, vale muito a pena vocês assistirem. Super recomendo. E agora indo pra atualizações de séries, né? Começando pelas que eu iniciei esse ano, que no caso foram duas. Começando por Divinos Rivais. Esse aqui teve um certo hype, mas eu fiquei realmente surpresa de eu ter gostado dele. Aqui a gente vai ter dois redatores que eles estão competindo pela mesma vaga ali num jornal. E a história se passa num período de guerra. A protagonista, ela tem uma máquina de escrever onde ela escreve cartas pro irmão dela que foi pra guerra e ela sempre guarda essas cartas no guarda-roupa porque ela não tem como enviar pra ele. É meio que como se fosse um desabafo, só que essas cartas começam a desaparecer e elas acabam indo parar na mão justamente do rival dela na redação. E é através dessas cartas que os dois começam a se apaixonar, só que ela sem saber que é ele. Apesar de ter o elemento de fantasia e tudo mais, ele é muito mais voltado pro romance, mas eu gostei de como que as coisas se desenvolveram aqui. E assim, gente, não é aquela coisa dos dois se odeiam, tá? Só que assim, não dá pra você realmente amar logo de cara a pessoa que tá competindo pela tua vaga de emprego. Só que eu adorei o desenvolvimento deles. Eu acho que os únicos pontos, assim, que talvez possam incomodar é que tem uma coisinha que acontece ali no meio que eu provavelmente não teria cabeça pra pensar nisso, mas os personagens sim, então eles tiveram um momento feliz deles ali e tranquilo, tudo bem. E teria sido mais legal se a autora explorasse mais a questão da fantasia dentro desse universo. Porque ela cria isso, é realmente muito legal, só que ela não explora. Só que eu não posso nem considerar isso como um defeito, porque desde o início ela deixa clara que o que ela vai estar explorando realmente é o romance, tá? Então já fica aí o aviso. Mas foi uma leitura muito gostosa. Eu achei a escrita dela muito bonita também. E para livros do gênero e para essa classificação, né, que é um livro mais jovem, um livro mais juvenil, eu acho que ele tá bem acima da média do que vários outros. Isso aqui também acabou sendo uma das minhas melhores leituras desse ano. Aí um outro que, assim, eu gostei, eu me diverti, mas eu reconheço que ele é meio ruinzinho, é, no caso, o Toca das Raposas. Aqui a gente vai ter uma galera ali num time que eles estão sempre brigando, sempre de atrito, sempre com os conflitos a troco de nada, tá? É que todo mundo tem muita raiva dentro de si, precisa pôr pra fora de algum jeito. E o protagonista aqui, ele tá fugindo do próprio passado. Quando a gente vai lendo, a gente descobre, né, que tem umas coisas assim meio de máfia, treta entre famílias, aquela coisa toda. E assim, é interessante, mas eu acho que faltou uma revisada melhor, faltou uma edição nesse livro. Só que ainda assim, é legal, é divertido, entendeu? Não acontece nem nada exatamente durante ele inteiro. Acontece só um negócio assim no final que deixa um gancho enorme pro próximo livro. Então assim, ainda quero ler, tá? Foi um livro assim bem ok, nada demais, só que eu gostei, eu me diverti enquanto eu tava lendo. Agora, sobre continuações de séries que eu li esse ano, as melhores foram, no caso, os livros Elos da Mente e Arca de Clay, que são o 2 e o 3
da série Padronista. Eu gosto de chamar carinhosamente de Os X-Men da Octavia Butler. E basicamente, por milhares de anos, o Doro foi responsável por uma espécie de projeto de reprodução seletiva, tentando criar pessoas com poderes iguais a eles, aquela coisa toda. Só que ao mesmo tempo, essa série ela traz muito a questão de o que é o poder, o que as pessoas fazem com ele. E aqui nesse segundo livro, ele é visto quase como um deus por todas as pessoas ali, porque ele tá fazendo isso realmente há muito tempo. E ele tá bem próximo do que ele desejava, só que ele tem que ter muito cuidado com isso, porque senão as coisas podem dar muito errado. E assim, esse é o segundo. No primeiro livro, eu já odiava o Doro com todas as minhas forças, tá, gente? É bem isso. E essa é uma história que traz muitos dilemas morais. Tem personagem que uma hora faz uma coisa certa e daqui a pouco ele faz uma coisa completamente absurda. E você entende a lógica do que tá acontecendo ali, mas ao mesmo tempo você não consegue aceitar aquilo e você fica com raiva dos personagens. E tudo isso eu tô falando no bom sentido, porque é muito bem formulado a personalidade, os erros e as escolhas deles. O final realmente me impressionou, tá? Eu adorei esse final. Inclusive, se você quiser ler essa série, gente, ela tem algumas questões. O Semente Originária, que é o primeiro, ele meio que tem um final que parece até que ele é livro único. Aí depois a gente vem pra esse, que tem uma conclusão, tá? E você lê certinho nessa ordem. E é daí que a gente vai pro terceiro livro. E nesse terceiro livro, são outras pessoas em outra localidade, tá? Ninguém daqui aparece. Eles no máximo fazem menção a um personagem, e é literalmente uma menção. Então, assim, não vá pegar esse terceiro livro achando que são as mesmas pessoas, a mesma treta, porque não é. Aí você vai se decepcionar. Porque aqui a gente tem alguns anos no futuro e a gente vai ter um pai que tá viajando ali com as duas filhas dele e eles são meio que encurralados por umas pessoas e eles são levados pra uma comunidade que vive meio isolada. E lá eles descobrem que a Terra foi invadida por um micro-organismo. Nossa, Rô, mas é uma história completamente diferente das outras. Sim, mas faz sentido, tá? Quando você pega esse aqui, apesar de não ter ninguém dos outros livros, você começa a teorizar muita coisa. Inclusive, esse é a minha maior questão sobre o porquê que eu tô tão interessada que a Morro Branco lance logo o quarto livro, porque eu preciso que as coisas se juntem, entendeu? Pra eu ter as respostas do que eu tô teorizando, porque eu preciso que alguém me dê a certeza sobre elas. E eu tô esperando a Octavia Butler fazer isso. Aí um detalhe, gente, um aviso. Essa doença, esse micro-organismo, ele se liga geneticamente às pessoas e as pessoas têm um certo desejo de reprodução. Não sei se vocês estão me entendendo, mas vai ter uma cena meio pesada em um determinado momento aqui, tá? E assim, eu teve um certo momento que eu tava muito preocupada. Eu virava a Octavia, que até eu tô meio assustado com isso aqui. Então assim, fica um aviso de gatilho pra abuso nesse livro aqui, tá? Esse aqui eu achei meio pesadinho. Outra continuação que eu também adorei, que eu fiquei assim, nossa, quero ler tudo dessa mulher também, é o Vampiro Lestat, né? A continuação de Entrevista com o Vampiro. Basicamente aqui a gente vai ter a história pelo ponto de vista do Lestat e também ele vai estar contando sobre tudo, assim, desde quando ele se transformou em vampiro. Apesar do Lestat ser tratado como um vilão no Entrevista com o Vampiro, eu tinha alguns pontos que eu não confiava tanto no Louis. Entendo que nesse livro ele vai estar contando as coisas pelo ponto de vista dele, então a gente não pode confiar 100%, mas pelo fato de a narrativa, pelo ponto de vista de outra pessoa, eu já gostar mais dele, essa narrativa aqui me parece muito mais coerente do que a do primeiro livro. E o mais interessante dessa história, gente, é porque além da gente conhecer o passado dele e a gente entender como que a personalidade dele foi moldada, a gente vê o quanto que o Lestat em si foi influente para o mundo, influente para outros vampiros, tá? Tanto dentro da própria história da Anne Rice, quanto pra gente, quando a gente olha para outros autores escrevendo histórias de vampiro, a gente sente que eles estão bebendo da fonte das crônicas vampirescas. E o que foi o auge desse livro para mim foi a questão da mitologia dos vampiros, indo até lá nos egípcios, sabe? Inclusive eu tô doida pra pegar a Rainha dos Condenados pra gente poder ver o que rola com esses vampiros ancestrais. Acho que a única falha, assim, desse livro é que tem um pedaço dele ali no início que tem uma barriga com a Gabrielle, sabe? Que eu fico assim, tipo, não tô ligando muito pra você. Podia ser qualquer outra pessoa aqui, sabe? Então, tirando isso, eu amei todo o resto. E do meio pro final, gente, eu comi esse livro. Outra continuação que eu li foi O Segredo da Empregada, continuação do livro A Empregada.
E no primeiro livro a gente tinha a Millie e ela ia trabalhar de empregada na casa da mulher, só que essa mulher começava a ter umas ações meio esquisitas, parecia que tinha trocado de personalidade, aquela coisa toda. Tem uma coisa estranha acontecendo na casa. O enredo principal é basicamente esse, e no meio ali do primeiro livro tinha um determinado plot, né, que sinceramente eu achei bem interessante. E eu gostei de como as coisas se solucionaram, até porque parece um livro único, sabe? Ele tem uma conclusão que não precisa de uma continuação. Então essa continuação aqui eu achei que acabou sendo muito inferior ao primeiro livro, porque assim, é interessante, até que a autora teve uma preocupação de amarrar a história ali certinha, mas você percebe que já entra muito no ponto de coincidências demais. Até porque a premissa inicial, ela é muito parecida com a primeira, tá? E aí a gente começa a ficar com um tipo de pensamento de nossa, mas tudo de errado acontece com essa menina? É sempre com ela? Já tá meio esquisito. Então, assim, foi um livro que eu me diverti, tá? Até porque eu gosto da personagem da Millie. Ela não é tão boba, sabe? Ela até é uma boa pessoa, mas ela tenta controlar os impulsos dela ali. Quando ela tá sendo boazinha, a gente sente que ela acaba sendo enganada em alguns momentos, mas aí depois ela vira e fala assim, pisaram no meus calos aqui, entendeu? Então, assim, eu gosto dela, mas eu entendo que não é uma continuação incrível. Pelo menos, ainda tá me mantendo interessada de querer ler o terceiro livro. O terceiro ainda não saiu no Brasil, tá, gente? Mas se sair, eu vou querer ler. Aí, a única série que eu concluí mesmo, foi no caso do Caixa de Pássaros, né? Porque eu li a continuação, que é Mallory. E em Caixa de Pássaros a gente tinha o fato de que alguma coisa entrou na nossa Terra, né, no nosso planeta, e quando as pessoas olham pra ela, elas têm o desejo de tirar a própria vida, de querer fazer mal a outras pessoas, e a gente estava acompanhando a Mallory com duas crianças tentando sobreviver nesse universo. Já nesse aqui a gente vai continuar acompanhando a Mallory, só que aí as crianças já cresceram, né, eles estão aqui como adolescentes. É um livro que vai falar muito mais sobre pessoas, tá? Sobre a Mallory em si, sobre ela, do que sobre as criaturas, sobre o que tá acontecendo. A premissa inicial do Caixa de Pássaro nunca foi explicar o que são essas criaturas, tá? Mas lá no primeiro tinha muito mais suspense, muito mais momentos de tensão. Esse aqui eu acho que é um livro mais intimista. Ele é sobre personagens, tá? E aquela coisa, eu gostei dele, tá? E até mesmo os dois filhos dela, né? A menina e o menino, eles têm personalidades bem diferentes, mesmo sendo criados pela mesma pessoa, no mesmo tipo de ambiente. Mas ainda assim, toda essa construção é muito bem feita. Faz sentido eles terem as atitudes que ele tem. Por mais que a gente se irrite às vezes, tá? Porque o menino aqui me deu uma irritada, que eu virava, moleque, presta atenção que tua mãe tá falando. Era meio que isso que eu me estressava. No geral, foi um livro que eu gostei sim. Eu adoro a escrita do Josh Malerman. Acho ele super criativo. Mas, ao mesmo tempo, eu reconheço que esse é um livro que não precisava existir. Eu acho que Caixa de Pássaro, mesmo com o final aberto dele, ele é muito completo pra mim, sabe? Então, assim, eu adoro aquele livro. Ele é 5 estrelas, favorito. E esse aqui foi meio que um 4 estrelas, tá? Eu adorei, inclusive fiz várias marcações. Só que não foi algo que eu senti que eu precisava ler, sabe? E bem, gente, até aqui foram os melhores livros, os favoritos, as histórias que eu gostei, que eu realmente fiquei entretida lendo. Agora eu vou começar as reclamações, tá bom? Provavelmente, quem já acompanha o canal certinho já sabe quais são os livros que eu vou mencionar, porque eu já macetei esses livros em leituras do mês em alguns outros momentos do ano, tá? Mas, me parece uma coisa, eu vou reclamar de coisa, o vizinho começa a bater troço, que parece que é pra me estressar. Já vinha a vibe do ódio. Não sei nem se vocês vão estar ouvindo o barulho, mas se tiverem, ignorem, tá, gente? Mas começando aqui pelas decepções, o primeiro, assim, que eu fiquei... eu queria gostar desse livro, tá? Que, no caso, é A Filha Perdida, da Elana Ferrante. Eu sempre escuto muita gente elogiando essa autora. E eu fui assim, tipo, pô, legal, vamos conhecer aqui, né? Esse aqui eu peguei no Audible. Não era exatamente o livro que eu pretendia começar, porque o que eu pretendia começar a ler nessa autora era o primeiro daquela série napolitana, se eu não me engano é o Amiga Genial. Porque é o que eu vejo todo mundo elogiando. Mas eu virei e falei assim, esse aqui talvez seja melhor, porque é livro único, é mais tranquilo de começar do que já entrar de cara numa série. Basicamente aqui a gente vai ter uma professora universitária que ela vai para umas férias ali, e ela tá sozinha e ela começa a observar uma outra família ali na praia. E isso acaba gerando nela vários pensamentos, várias lembranças sobre a maternidade. A gente sente que claramente ela não queria ser mãe, e tem uma situação com a boneca que acaba sendo o maior gatilho para isso. Só que assim, toda a analogia e as reflexões que ela faz a partir desse momento em que ela tá com essa boneca, eu fiquei pensando assim, amiga, vai procurar um psiquiatra, porque é só você pegar esta merda dessa boneca e devolver,
Entendeu? Não tem, se você, com esse negócio aqui, te despertou um gatilho desse jeito, você realmente está precisando de ajuda. Foi essa a sensação que eu tive. E assim, indo pra questão das reflexões sobre a maternidade, tem coisas ali que são realmente interessantes, tem coisas que são realmente pertinentes. Só que o que eu sentia com ela narrando essa história não era que, tipo assim, a maternidade é um problema, os filhos são um problema. Eu acho que o maior problema de todos era justamente o marido dela, o pai das crianças ali. Porque eu entendo que tem muita mulher que não quer ser mãe e fala, ah, é por causa da carga, isso e aquilo. Cara, realmente existe uma carga. Só que o maior incômodo é justamente porque às vezes o cara não entra junto, tá? Não é nem da questão da pessoa que não é casada ou que o cara abandonou. Não, tô falando de gente que é casada e o cara não assume as responsabilidades de pai. E é por isso que muita mulher não quer engravidar. E tem até um momento que é falado sobre isso, mas é um momento tão curto, tão pequeno, e a autora não explora que acabou perdendo sentido. Aí o problema foi que, como não explorou essa parte, ficou parecendo que todo o resto tava andando em círculos e não chegando a lugar nenhum, sabe? Eram coisas assim muito óbvias. E fala até um pouco também sobre como que a sociedade julga a mulher quando ela não quer ser mãe, esse tipo de coisa, ou quando ela não abre mão da vida dela profissional, por exemplo, por conta da maternidade. E aí, juntando isso com o fato do rolo da boneca e como que ela fica obsessiva observando essa família, não me convenceu, eu não gostei, mas de qualquer forma, eu ainda reconheço o valor desse livro em algumas reflexões que tem ali, que são realmente interessantes, tá? Mas eu acho que ele é um pouco pretensioso demais e não é isso tudo. Então acabou se tornando uma decepção. Agora, indo para as piores leituras mesmo, a primeira que tem aqui é o Tudo é Rio. E assim, o meu problema não é o final, tá? A escrita dele é realmente muito boa, a autora leva jeito com as palavras. Só que os acontecimentos dessa história não condizem com o tom que ela escolheu contar. Porque o tom que ela escolheu contar acaba romantizando algumas coisas. Tipo assim, tá acontecendo a maior tragédia e ao invés dela usar palavras duras, brutas, ela quer fazer um floreio. E aí esse floreio, olha assim, é de bom tom? Não é de bom tom. Entendeu? Então foi isso que me desagradou. Porque aqui a gente basicamente vai ter um casal que aconteceu uma certa tragédia, e assim, ó, puta de uma tragédia, que eles meio que são casados, mas não vivem como um casal. E no meio disso tem uma puta que quer, e não tô falando aqui no jeito pejorativo não, o livro trata ela assim, tá? Que quer porque quer dar pra esse cara. E é aquela coisa assim de ego, de não, nenhum homem pode me dizer não. É meio isso, eu já não gosto desse tipo de coisa, gente, porque eu fico assim, ai, sem paciência, mulher, tu pode até ser puta, mas pelo amor de Deus, precisa dessa humilhação? Não precisa. Então, assim, já é uma coisa meio... que eu não gostei. E aí a gente vai ver meio que esse triângulo de caos, que eu não consigo nem chamar isso de triângulo amoroso. E assim, acontecem coisas horríveis no meio disso. Só que o tom é tão floreado, é tão cheio de frufruzinho, todo cheio de coisa, que eu fico assim, querida, era melhor que você fosse curta e grossa. Do mesmo jeito que você foi curta e grossa pra chamar a personagem de puta no início do livro, você fizesse esse tipo de vocabulário, assim, mais pesado, nesses momentos. Porque você dá esse floreio e essas coisas assim, não tá ficando legal. E isso foi uma coisa que me incomodou durante todo o livro, em várias cenas. E quando chega no final, nossa, foi assim, pra fechar com chave de bosta, entendeu? Porque dá uma impressão de final feliz que não condiz. E eu entendo até que existam mulheres que passem por situações assim e que acabem se vendo presas em casamento e continuando casada numa situação horrível, com uma pessoa horrível. Eu entendo que isso é um fato e que isso acontece. Mas o tom da escrita não passa esse sentimento. O tom da escrita passa que perdoou. E assim, é uma coisa que não tem como perdoar, porque se aquele homem estiver pegando fogo na minha frente, eu ia tacar mais gasolina nele, entendeu? É bem isso, não tem perdão, entendeu? Não é pra existir perdão. Na boa, quem perdoa é Deus, entendeu? Ah, você vai pro inferno assim, deixa eu ir, como se eu fosse pra algum outro lugar. Não dá, não dá. Não existe... Eu entendo que existam histórias bonitas a respeito de perdão e tudo mais. Beleza, tem coisas que dá pra perdoar. Isso aqui não tem como perdoar esse homem, gente. Não tem. Então, assim, foi uma coisa que se mudasse o tom da escrita, eu teria uma outra avaliação sobre esse livro. O problema é que eu até queria pegar algum outro livro, né, pra ver se ia ser diferente, porque tem realmente potencial na autora, mas, assim, esse livro deixou uma péssima primeira impressão dela pra mim. Mas, assim, ela, pelo menos, eu ainda tô cogitando tentar outra coisa, porque eu vejo potencial. Agora, copo vazio,
não dá, eu não consigo ver nada de positivo nesse livro. Ele tá literalmente entre as piores leituras da minha vida. Porque literalmente não acontece nada nessa história, tá? A gente tem uma mulher que ela começa a sair com um cara e ela é extremamente emocionada. Só por isso aí, elas já avaliam a ida a um psicólogo. E aí esse cara, em um determinado momento, ele some. Só que assim, ela fica presa a isso, que eu entendo que ela queria pelo menos um sentimento de conclusão, alguma coisa assim. Mas é numa proporção muito surreal. Que é uma coisa que eu olhava assim, eu pensava, gente, mas não tem um amigo pra avisar? Pra virar e falar assim, amada, vai se tratar? Porque ela fica completamente obcecada. E aí quando, tipo assim, ela é uma mulher bonita, ela tem a vida profissional dela resolvida. E aí isso vai gerando um mal-estar nela, porque ela pensa assim, nossa, sou tudo isso e o cara ainda me largou. Só que numa proporção que tu pensa assim, ela ficou alguns meses e tal com isso. Beleza, é o luto pós-relacionamento que não existia. E não, ela fica assim por anos. Por anos, gente, eu virei assim, cara, como assim? E é o livro inteiro ela se lamuriando por causa desse homem. E eu tipo assim, mano... E era um cara tão meia boca, tá ligado? Que tu fica assim, por que você queria? Por que você queria esse homem? E outra coisa que eu não consigo nem ter tanta raiva do cara, tá? Porque o cara, em momento nenhum do livro, deu algum sinal de que queria ficar com ela. Ele simplesmente não dá. Ele tá ali de boa, curtindo o que tá acontecendo. Ela começa a dar os indícios de que ela é emocionada, porque assim, ela não espera nem o cara convidar ela pra conhecer a família dele. Ela se autoconvida e vai. E eu falei assim, ele não quer te levar. Ele não quer, entendeu? E durante muito tempo desse livro, eu fiquei pensando assim, nossa, ela deve ter tido um relacionamento de, sei lá, alguns anos e o cara fez isso. Pô, sacanagem. Chega um momento que ela vira e fala que foi, tipo assim, uma coisa de 2 meses. E eu fiquei tipo, é o quê? Gente, 2 meses não dá nem pra considerar um relacionamento ainda. Você nem conheceu a pessoa ainda. Como que, sabe? E isso parece que não chega ao fim. Ela fica o livro inteiro nessa, gente. E quando acaba, não tem uma conclusão também. Não tem uma, sabe? Recebeu alta da terapia. Não tem, entendeu? Então assim, eu fiquei, pra quê, gente? E eu não vou mentir, não. Esse aqui é o tipo de livro que se a pessoa chegar pra mim e falar, nossa, é meu livro favorito, senti muita empatia por ela, eu vou dar uma julgada. Eu vou dar uma julgada de que você é emocionado também e que você também precisa de terapia. Vai ser o meu primeiro julgamento, gente. Não tem como, eu não consigo evitar esse tipo de pensamento. Porque é uma coisa que eu achei surreal. Eu fico assim, não é possível que exista uma pessoa que no mundo real fique presa há tantos anos por causa de um cara bosta em 2 meses. Eu não consigo visualizar isso. E se você é esse tipo de pessoa, cara, você realmente precisa de uma ajuda. Gente, talvez a câmera não esteja exatamente na mesma posição, mas foi porque acabou o espaço no cartão de memória. E aí eu tive que tirar do tripé pra esvaziar aquela coisa toda, né? Mas, enfim, continuando. Essas foram as minhas decepções e as minhas piores leituras. Mas esse ano teve um abandonado até agora, que no caso foi O Que o Vento Sussurra. E assim, eu acho que não é nem de que ele fosse de todo ruim, porque olhando agora, o início dele, né, que foi até onde eu li, em comparação a esses outros livros, ele tava bem melhor. Porque aqui a gente vai ter uma mulher, que ela é uma escritora e tudo mais, só que o avô dela faleceu e ela tá indo deixar as cinzas do avô dela na Irlanda. E esse cara sempre contava muitas histórias pra ela e tudo mais. E quando ela chega no local pra despejar as cinzas dele, acontece uma coisa que ela acaba viajando no tempo. E ela vai parar na época em que o avô dela ainda era uma criança. E assim, com a premissa, né, a sinopse e tudo mais, dá muito a impressão de que a gente vai ver a ligação dela com essa criança, que é, no caso, o avô dela. E na hora, não tava meio que indo pra esse caminho, né? Tinha um interesse romântico dela num cara lá, que eu fiquei tipo assim, pra quê? Isso é relevante em quê? Entendeu? E aí, a parte que conta a história da Irlanda, eu acho que a autora até fez um bom trabalho de pesquisa, só que na hora dela passar isso pra dentro da narrativa, ela não tava conseguindo deixar de um jeito que era interessante. Então, parecia só um texto, assim, de estudo e eu ficava meio cansada. E eu também não gostei da protagonista, porque em momento nenhum ela se questiona, gente. Porque o normal de qualquer pessoa que acaba viajando no tempo é você não dar uma de doido, né, entregando de que tempo correto você é, porque assim, você não vai falar sobre coisas atuais no passado, porque senão as pessoas vão o quê? Achar que você é doida. E também você fica minimamente pensando assim, meu Deus, o que aconteceu? Preciso ver como é que eu vou voltar pro meu tempo, né? Aquela coisa toda. E a protagonista tem zero
preocupação com esse tipo de coisa. Inclusive, no momento em que falam que o cabelo dela é estranho, porque é um corte de cabelo mais atual, ela fica muito preocupada das pessoas quererem cortar o cabelo dela. Eu virei, sério que a sua maior preocupação foi essa? Então, assim, tava muito surreal, muito, sabe, não tava sendo coerente pra mim. Então eu acabei abandonando esse livro. E é meio complicado, porque eu sei que é uma autora elogiada. Inclusive, esse era o livro que eu mais vi as pessoas elogiando. E eu pensei assim, gente, eu não consegui terminar esse, porque eu não tive paciência. Que dirá ler os outros. Então, assim, acabei abandonando mesmo. Acho que eu consegui recapitular aqui os principais livros do ano. Tiveram alguns outros livros que eu também acabei gostando e tudo mais, só que assim, esses aqui foram os mais marcantes, né? Seja porque eu gostei da história, ou porque eu não gostei, ou porque eram atualizações de série. Mas tá aqui, consegui fazer um geralzão, sabe? Com o que era de mais importante. Mas se você quiser realmente saber tudo que eu li nesses 6 meses, aí você entra na playlist de leituras do mês, porque lá tem mês a mês tudinho, tá bom? E agora eu quero saber de vocês, né? Se vocês já leram algum desses livros, quais foram os seus melhores e piores do ano até agora, tá bom? Vamos conversar aqui nos comentários. E lembrando que eu vou estar deixando o link de compra para esses livros todos aqui embaixo, porque você comprando através desse link, você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Não precisa ser necessariamente esses livros, qualquer coisa, desde que você compre por esses links, você vai estar ajudando o canal. E lembrando que o link do canal do Telegram vai estar aqui embaixo, tá bom? E é lá onde eu compartilho todas as informações que vocês precisam saber e também algumas promoções de livro. E claro, gente, por favor, não se esqueçam de deixar um like no vídeo para ajudar na divulgação. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Compartilhe com seus amigos que estiverem procurando assim dicas de leitura, tá? Compartilhe esse vídeo. Isso super ajuda no engajamento aqui do canal. Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!